Eu tinha preparado, obviamente, um outro discurso que vou manter na parte final, mas sinto-me interpelado a começar por um testemunho pessoal e depois ir falando das questões que aqui foram levantadas. O testemunho pessoal é muito simples. As raízes da minha família são raízes rurais. Do lado do meu pai, as terras de basto. E, portanto, pequenas propriedades rurais. Do lado da minha mãe, uma freguesia próxima da Covilhã, mas que não é uma freguesia, não era uma freguesia urbana à altura. E, portanto, a imagem que eu tinha das visitas familiares, confesso, mais ao Minho do que à Beira, era a imagem da agricultura de pequena dimensão e muito intensiva que existia nos anos 50 e 60 do século passado. Desconhecia a realidade agrícola e florestal e pecuária do sul do continente. Quis o destino que nos 4 anos e meio anteriores ao exercício das funções presenciais presidisse à fundação da Casa de Bragança. E pudesse, portanto, passar 2/3 do meu tempo no Alentejo e no Ribatejo, mais no Alentejo do que no Ribatejo, em 16 concelhos diferentes, percorrendo quase 30 propriedades, a maior parte das quais de grande dimensão, que faziam e fazem dessa instituição a segunda maior proprietária fundiária portuguesa a seguir à Companhia das Lusíadas, em superfície. E aí conhecendo uma realidade que não conhecia bem, o Sul, e sobretudo a floresta, ligada à agricultura e à pecuária. E aqui aproveito para dizer uma evidência, independentemente das razões de conjuntura que em cada momento condicionem ou aconselhem uma arrumação de pelouros diversa, não há política agrária global que não envolva a agricultura, a pecuária, as florestas e o desenvolvimento rural. Há razões de conjuntura que podem explicar, nomeadamente na utilização dos fundos comunitários, no desdobramento que um governo tem de fazer dentro dele próprio para a presidência da União Europeia, que podem explicar certas arrumações orgânicas. Mas a visão tem que ser global. Não pode haver uma visão para a agricultura e para a pecuária, outra para o desenvolvimento rural e outra para as florestas. Bom, dito isto, percebi na vida do dia-a-dia, apesar do país já ser um país metropolitano, já não era sequer urbano, era metropolitano, e das desigualdades que conhecemos entre os vários interiores e os vários litorais, percebi que continuam a haver 2 tempos e 2 modos de viver a realidade económica e social. Pelo menos 2, se não mais. E que o tempo e o modo daquelas e daqueles que aqui estão presentes é diferente do tempo e do modo de quem vive nas metrópoles. Eu próprio senti isso com os meus filhos, educados num ambiente que era metropolitano, mas não urbano clássico, isto é, era de subúrbio, nem percebiam a cidade, nem percebiam o campo. Situação de alguns milhões de portugueses, com a vida atropelada nos transportes, dormindo num sítio e trabalhando noutro, em rigor, mantêm vagas ligações com o campo, com o mundo rural, origem das suas famílias, mas já não é a ligação de outros tempos, quando lá se ia no Natal, na Páscoa, nas férias, e se tinha sólidas ligações familiares, nem é verdadeiramente citadino, é quase citadino, ou mais amplo e mais complexo que o citadino. Portanto, eu compreendo
algumas das suas apreensões e alguns dos seus lamentos quanto a diferentes visões da realidade que se traduzem num facto muito simples. Há muito quem viva nas cidades que não perceba nada do campo. E há muito quem viva nas metrópoles que não saiba distinguir uma árvore, tenha dificuldade em localizar as datas das culturas, tenha pouco a ver, para não dizer nada a ver, com o tempo próprio, que já mudou muito, mas que ainda persiste numa parte, o tempo próprio do mundo rural. A explicação mais simples que têm os urbanos e metropolitanos é o convencerem-se de que o mundo rural acabou. O que há é um mundo que era rural, que agora é quase metropolitano, ou que se mistura com o metropolitano. Tal a multiplicação de polos urbanos pelo continente. Ora, a verdade é que a agricultura mudou e mudou muito, e mudou para melhor. A pecuária mudou muito e mudou para melhor. Há uma mudança no mundo rural. Simplesmente não deixou de haver um conjunto de realidades que ou se conhece ou não se conhece. E se não se conhece, há o risco de pensar sobre elas ou minimizando-as ou desconhecendo os efeitos de sobre elas decidir. Minimizando-as. São importantes, porque a agricultura exporta e exporta bem. São importantes porque soube atualizar científico e tecnologicamente. São importantes porque há jovens que estão a chegar e continuam a chegar à agricultura. Mas é uma cota parte que pesa pouco em termos sociais, pesa pouco em termos eleitorais, portanto pesa pouco em termos políticos. E por outro lado, talvez por isso, mas também porque muitos dos debatentes ignoram essa realidade, aquilo que dela se diz, às vezes é a espuma dos dias, é a visão imediatista. A isso, a única maneira de reagir é a forma de reagir tradicional dos agricultores, um pouco por toda a parte, e também dos agricultores portugueses, que é paciência, resistência e a sabedoria ancestral. Paciência quando ouvem factos que não correspondem à realidade. Resistência perante a dificuldade de comunicar, disse Vossa Excelência, de comunicar essa realidade. E depois, uma sabedoria ancestral de quem há 9 séculos constrói o nosso país, não morreu, porque havia quem pensasse que um dia a agricultura morria, não morreu, está viva de outra forma, vai continuar viva e não vai perder uma ocasião para afirmar aquilo que tem de afirmar lá fora e cá dentro. Quer isto dizer que nessa tal comunicação de que falou, é preciso explicar que esse mundo, supostamente em vias de extinção, está vivo e é transversal. Não há nada na vida das pessoas que não passe por ele. Não há nada na alimentação das pessoas. Não há nada, portanto, na saúde das pessoas. Não há nada na vida das pessoas, onde quer que vivam no território português, que não passe por esse setor. Não é um setor a definhar, é um setor vital. E tanto mais vital quando se fala da necessidade do reequilíbrio das contas externas. Esse reequilíbrio significa que também a balança alimentar, também o peso das exportações, também o peso da produção para consumo interno é fundamental, mesmo para os mais tecnocratas dos tecnocratas. É assim. É preciso alguma paciência e admito que alguma sofisticação de mensagem para isto passar. Mas tem de passar. E de quando em vez, quando
num ou noutro caso, que penso que estavam na sua mente. Surgem mensagens que são consideradas como muito apelativas no momento, porque tocam franjas do eleitorado, ou tocam áreas do eleitorado, que são sensíveis a esse tipo de mensagens. Do que se trata é de manter a mesma paciência, resistência e bom senso, continuar a olhar para médio e longo prazo e dizer um pouco aquilo que eu disse quando colocado perante essa questão, que é, não havia razão para mudar os meus hábitos de consumo por virtude de um apelo, por muito significativo que fosse, ligado às circunstâncias do momento. Eu digo-vos isto para vos dizer que sempre achei um mundo rural um mundo otimista, realista. Portanto, exatamente o que corresponde ao meu ideal de vida. Que não é um otimismo esfuziante, não é, mas também não é um realismo deprimente. E habituei-me a ver os agricultores assim. São realistas, têm os pés no chão, até porque conhecem o chão que pisam. Trabalham. Mas depois são otimistas, quer dizer, voluntaristas. Sabem que têm que lutar contra as intempéries. Ainda não havia a percepção que há hoje das alterações climáticas, já eles defrontavam as alterações climáticas. Essas alterações climáticas depois chegariam ao mundo urbano e ao mundo metropolitano, começaram por chegar, e de que modo? À vida do mundo rural. Não são novidades a não ser o seu agravamento e em alguma mudança qualitativa. Preocupante. Mas faziam parte da sua vida. E por isso, quem se habitua a falar, eu passei muitas noites ou muitas madrugadas, conforme a perspectiva, porque normalmente os agricultores levantam-se cedo, levantam-se à hora que alguns intelectuais se deitam no mundo urbano. O que é facto é que, encurtando as minhas horas de sono, habituei-me a longas conversas de grande convivialidade, em cada qual contava as preocupações e os dramas que o que não se chamava alterações climáticas provocavam na produção que esperavam, na expectativa da chuva que não veio, ou que veio tarde demais, ou que veio de forma excessiva. E para tudo isso, o mundo rural estava preparado. Bom, dito isto, falou Vossa Excelência da questão da concertação social. Sabe que desde o início do meu mandato apelei sempre à concertação social. Mesmo quando não era a última notícia do momento. Entendendo que não se pode trocar conjugações conjunturais em termos político-eleitorais, que essas mudam. Porque em democracia o povo é soberano. Não se pode trocar, por isso, a concertação social que exige parceiros económicos e sociais fortes, prestigiados, abertos ao diálogo, enquadrados, aliás, num órgão, há que dizê-lo, Sr. Presidente, que se tem preocupado em estudar para além da concertação social do dia-a-dia, olhando para grandes tendências, como a demografia, como o novo trabalho, como as movimentações sociais, como as migrações, que são realidades que estão a mexer com a nossa sociedade. E, portanto, sou defensor da concertação social. E penso que por aí deve ir um desejável acordo global de rendimentos para que se conjugue de forma harmoniosa o que todos sentimos que é importante, que é olhar para as desigualdades e as injustiças quanto aos rendimentos do nosso país, mas, por outro lado, criar condições de investimento, de aumento de produtividade, de aumento de competitividade, se que não há crescimento, e não havendo crescimento não há bolo para repartir.
está-se a repartir de forma diferente um bolo que corre o risco de ser igual ou ser menor àquilo que se desejaria. É um equilíbrio, mas é um equilíbrio que tem que ser atingido. Dirá Vossa Excelência, e como vê, eu com a vontade e a franqueza própria do que me recordo do mundo rural, não me refugio no discurso que tinha preparado, muito mais subtil e menos perigoso. E falou Vossa Excelência do problema da alteração do salário mínimo nacional. E era muito difícil que eu não dissesse aqui a razão por que promulguei aquele salário. Nenhum de nós sabe o que vai ser o futuro imediato, no mundo e na Europa, e portanto em Portugal. Há vários cenários, mas simplifiquemos, há dois principais. Um é, passado este momento de indefinições, que são muitas, o caminho que parecia esboçar-se prosseguir. E assim não haver as guerras comerciais e de tarifas entre os Estados Unidos da América e a China, com efeitos colaterais, mas fortes, na Europa. Haver um acordo relativamente ao Brexit, que parece que vai encaminhado, e, portanto, serem minimizados os efeitos, que seriam várias vezes mais graves, no caso de não haver acordo. Países europeus que estão em transição e cujas economias desaceleraram, voltarem a acelerar, porque têm um papel importante no quadro da União Europeia. Vingar a ideia da livre circulação económica e da confiança dos mercados e ser um cenário virtuoso com graus diferentes. E esse é um quadro. E nesse quadro, Portugal beneficia. Somos uma economia muito aberta. Temos muitas exportações para economias cujo crescimento é fundamental para nós. Por muito diversifiquemos os mercados, há mercados que nos próximos anos são muito importantes. E por isso esse cenário a verificar-se seria um cenário virtuoso para nós. Mas pode haver outro cenário que não desejamos, que é o cenário de se agravar a guerra entre americanos e chineses e uma situação de reflexo negativo no comércio internacional e no crescimento da economia mundial. E mesmo havendo acordo no Brexit, não arrancarem tão rapidamente assim, por razões políticas internas, economias europeias. Porque estamos a viver um início de ciclo na Europa. Houve eleições, há uma nova comissão, há um novo Parlamento, há a procura de novos equilíbrios, há países em que temos a sensação que está a terminar uma fase política duradoura que teve influências económicas. E são países importantes. Há outros em que estão a emergir novos líderes. Há muitos sistemas partidários europeus em crise, com dificuldade de formação de governos e decisões adiadas. E são vários. Há, na contestação europeia social, além dos fatores externos que se possam exercer sobre a Europa, há a reação à insegurança ou à indefinição que aflige sempre os povos, o que vai ser o futuro, e radicaliza alguns movimentos sociais. Ora, neste cenário, Portugal acaba por poder receber efeitos negativos na evolução da nossa economia. Mais uma razão, tenho repetido, para termos bom senso. Termos bom senso no equilíbrio das finanças públicas, termos bom senso na procura da concertação social, termos bom senso das soluções que são encontradas, evitando dar passos superiores à perna, evitando pôr o carro à frente dos bois. Mas há reflexos que podem ser negativos. Nenhum de nós sabe ao certo, saberemos daqui por 2, 3, 4 anos,
qual dos dois cenários irá ocorrer. É neste contexto que me pareceu que este era o único ano em que nós temos alguma relativa certeza. O único. E, portanto, era o único ano em que o tal fator social de que falou, isto é, utilizar um instrumento como um instrumento de reequilíbrio social, a pensar nos anos seguintes, podia permitir aquilo que para os parceiros patronais era uma generosidade excessiva, para um dos parceiros laborais era razoável, por utilizar a expressão que eu utilizei e que foi muito meditada, e para o outro, como sabemos, era necessariamente irrazoável. Isso pesou no meu espírito. Pesou no meu espírito. A haver um momento para dar um passo que fosse um passo social e não estritamente de racionalidade económica, era este. Porque saímos de um tempo de recuperação financeira que exigiu sacrifício aos portugueses, porque foram muitos anos somados entre aqueles que foram de sacrifícios extremos e os anos de saída da crise, porque se atingiu um equilíbrio no quadro europeu que nós desejamos que se repita, mas que pode não repetir-se e nenhum de nós tem garantia de que se repita. Foi isto. Pesou no meu espírito, sendo que não há solução, não há bela sem senão, mas também pesou uma outra realidade. A ideia de que esta medida não pode ser uma medida isolada. Tem que ser uma medida enquadrada numa perspectiva orçamental mais vasta. E que cumpre completá-la com uma sensibilidade a preocupações dos investidores, dos exportadores, em suma, dos produtores no nosso país, dos empresários no nosso país. Tem de haver uma conjugação. E veremos se realmente é possível que essa conjugação ocorra e seja visível no futuro imediato. Também pesou no meu espírito uma outra preocupação. Nós assistimos ao longo do segundo semestre de 2018, mais do que no primeiro semestre de 2019, ao aparecimento em Portugal de realidades inorgânicas, em número elevado. E essas realidades inorgânicas são um desafio aos parceiros económicos e sociais, mas também ao poder político. Porque as instituições servem para enquadrar realidades que nascem ou possam nascer inorgânicas. Pontualmente, o facto de elas se multiplicarem significa que as instituições estão a demorar tempo para reajustarem-se. Pois um dos meus apelos tem sido um reajustamento rápido, nomeadamente no domínio laboral, para que essas realidades inorgânicas possam ser acompanhadas pelas instituições de enquadramento. E esse é um desafio importante, no nosso país, como noutros países, para o futuro da economia. Para todos. Para trabalhadores, mas também para empregadores. Alguma previsibilidade, alguma segurança, que admito que são problemas maiores noutro mundo do que no vosso mundo, são fatores críticos que têm de merecer a atenção e a resposta das instituições existentes. Floresta. Eu já respondi em parte àquilo que disse. Não é possível dissociar a política da floresta da política da agricultura como um todo. É evidente que a floresta tem uma componente ambiental, mas tudo tem uma componente ambiental.
é evidente que há razões conjunturais que explicam porque é que se procura ultrapassar diversidades de discurso que possam ter existido entre ambiente e floresta, ou entre políticas públicas de ambiente e de floresta. Isso é compreensível. Agora, também percebo aquilo que disse, é muito importante que não se perca de vista que a floresta tem a ver com a pecuária, tem a ver com a agricultura e tem a ver com o desenvolvimento rural. Que não há soluções duradouras, não é conjunturais, duradouras, no domínio da política das florestas que não tenham de se inserir nessa visão global. Não há. Não há. Por muito que nós queiramos conceber o país com 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 grandes grupos de produtores florestais a ocupar todo o terreno continental, isso não existe, nem vai existir nos próximos longos anos. Não existe. Também aqui falo à vontade com a minha experiência de ter tido responsabilidade numa área em que, ou por gestão direta, ou por gestão concessionada, contratada, pude conhecer a dimensão, os meios e a forma de atuação de grandes grupos nesse setor. Ao lado desses grupos, há um número infindo de pequenos e médios produtores que existem. Não vão nem morrer, nem desaparecer, nem mudar de vida nos próximos anos. E, portanto, as soluções têm que ser pensadas permanentemente para esse universo, que é um universo muito diversificado. Finalmente, quanto à água, sabem qual é a minha posição? É, de facto, um problema universal, é um problema continental e é um problema nacional. E com o problema nacional é um problema, de facto, que é de todos e deve ser tratado dessa perspectiva por todos, com uma estratégia que permita a participação, o envolvimento, a mobilização em todas as suas componentes, incluindo a da gestão, de todos os que estão envolvidos. E, é o vosso caso, desde sempre, na problemática da água. Bom, dito isto, talvez seja a altura de retomar o que resta do discurso altamente sofisticado que vos tinha feito, só para, porque neste passo falei mais do futuro do que do presente, para vos cumprimentar pelo vosso presente, de facto cumprimentar a CAP e cumprimentar os agricultores portugueses, porque deram a volta ao texto. Deram a volta ao texto num tempo que ninguém previa. Renovaram-se na idade. Mesmo os mais velhos renovaram-se na paciência, na resistência e na capacidade de acreditar. Renovaram-se nos meios, renovaram-se nos processos, renovaram-se na procura dos mercados, renovaram-se na forma de lidar com a comercialização dos produtos, renovaram-se, enfim, na mentalidade, naquilo que não era tocar no essencial da maneira de ver a vida, mas querer responder mais rapidamente a problemas cada vez mais rápidos. Aliás, o discurso de Vossa Excelência, e por isso eu comecei pelo cumprimento, não foi um cumprimento ao ocasional, foi o melhor discurso que lhe ouvi. Significa que está completamente engrenado neste novo tempo, num novo modo, não perdendo nada daquilo que é a sua maneira de ver a vida. Bom, mas isto para dizer que se o presente é um presente que merece cumprimento, o passado tem que ser invocado. E começaram bem pelo filme. Um dos problemas, já assim muito velhinho, é o meu caso, felizmente tenho a consolação do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social andar por aí, mais novo, mas por aí, tem que ter uma consolação nesta sala, olha à volta
e de outra forma sentir-me uma ilha etária, mas é que tenho uma memória que me permite recordar um a um estes episódios. Recordo o dia em que a delegação da aula foi ter comigo ao Jornal Expresso para trocar impressões, salvo erro a sede, que depois visitei, ficava ali na Rua de Sol ao Rato, uma coisa desse ano, num edifício arranjado ad hoc, como tudo era arranjado ad hoc para sedes de instituições naquele momento, quem ocupava ficava durante um tempo com o edifício, depois logo se veria, mas e acompanhei as vicissitudes que depois levaram ao nascimento da CAP. Nascimento esse num dia histórico, e que não foi por acaso que nasceu num dia histórico. Eu diria que em parte o dia foi histórico também porque a CAP nasceu nesse dia. Não foi só por isso, como é evidente, mas também foi por isso. Foi um dia cheio de história. Cheio de história. Tanta história que quando ontem eu falava em ter de se ver esta matéria em termos de unidade, é preciso perceber, eu era deputado à Constituinte. Portanto, vivia aqueles tempos votando uma Constituição em São Bento e vivendo uma revolução na rua, que era o que acontecia com os constituintes todos. E como sabem, caminhava-se, embora um caminhar cada vez mais controvertido e mais questionado, para uma votação de uma Constituição baseada num primeiro pacto MFA-partidos, que tinha sido a condição da realização de eleições no dia 25 de abril de 1975. E que previa um sistema muito diferente daquele que viríamos depois a ter. Nesse sistema, primeiro, havia dois parlamentos, um civil e um militar. E o militar, naturalmente, controlando em matérias essenciais o civil eleito. Havia membros do governo que tinham de ser avalizados pelo poder militar. E não apenas os militares, como é óbvio, mas em pastas fundamentais, económicas e políticas. Havia, portanto, a ideia do caráter duradouro, ou mais duradouro, do poder dos revolucionários de Abril, no fundo representando a legitimidade do 25 de Abril enquanto movimento de ruptura. Primeiro, ruptura por golpe e depois revolução. Foi, no fundo, uma revolução. E esse pacto MFA-partidos previa, portanto, um outro equilíbrio de poder muito diferente daquele que mesmo na fase transitória viria a vigorar de 76 a 82, durante 6 anos. Os mais novos não se lembram disto. Eu, quando conto aos meus alunos, é como falar da pré-história. E o que é facto é que os debates intensificaram-se no verão e no outono de 75, e o 25 de novembro significou, no fundo, a adoção da Constituição que viria a ser votada por todos, menos um partido, em abril de 1976. E, portanto, constituindo um traço de unidade, mais querida por uns, mais aceito por outros, ou tolerada por outros, mas um traço de unidade por um período transitório. E o segundo pacto MFA-partidos, que nasce do 25 de novembro, era muito diferente. Desaparecia a Assembleia do MFA, desaparecia uma parte significativa dos poderes da legitimidade revolucionária e aumentava o protagonismo da legitimidade eleitoral. E, nesse sentido, em termos transitórios, abriu caminho à Constituição, que depois viria a ser revista, como sabem, por várias vezes. E a CAP esteve naquele momento histórico, fez o percurso, foi contado aqui, e permitam-me que eu diga como é que escrevi a minha recordação dos seus presidentes e secretários-gerais.
foi escrito a deshoras, como sabem, gosto de trabalhar fazendo estes discursos às tantas da manhã. E digo assim, por isso aqui foram lembrados ontem, lembradas personalidades que bem conheci, que bem conhecemos. Tomás Correia, na sua providencial paciência, era muito paciente. Tinha a virtude dos agricultores. José Maria Queiroga, na sua serena postura, se possível ainda era mais paciente. Se possível. Raul Rosado Fernandes, no seu ilimitado gosto de combater, era o oposto. Adorava uma boa luta. Quando podia procurá-la, procurava. Quando não podia, ela aparecia, e aparecia muito. Vivia feliz nessa luta. Aliás, foi meu reitor. E, portanto, foi assim em toda a sua muito diversificada atividade. José Andrade, na sua sábia prudência, foi um bocadinho a descompressão depois de um período tão intenso de ativismo presidencial. João Machado, ali, na sua eficaz teimosia, muito teimoso. Muito teimoso, mas muito eficaz. Muito eficaz. Eu devo dizer, afincava-se a umas ideias e tal, e isso foi importante em vários momentos, por causa da eficácia. Depois, José Manuel Casqueiro, que percorreu um tempo que se diria quase eterno. Na sua encarnação quase integral e extenuante, porque ele era extenuante, não dormia. Reunia-se tão depressa às 3 da manhã, 4 da manhã, como no dia seguinte às 7 ou às 8, com uma ideia sempre diferente. Já tinha ficado a criar. E eu dizia, com a sua encarnação quase integral e extenuante, o Zé Povinho, visceralmente rural, mas se necessário também urbano. Porque ele aí sabia adequar-se aos corredores do poder e aos meios urbanos, sempre que era necessário para conseguir apresentar as suas ideias e pleitear as suas causas. E depois acrescento aqui, prudentemente, e com eles o Presidente e o Secretário-Geral em funções, que se completam em visão e estilo, penso que estamos todos de acordo, mas que sendo ainda presente e futuro, terão de esperar por um momento azado que permita mais distanciado juízo histórico. Vejam como fui cuidadoso. Espera-se por outra ocasião, já cá estive em 2015, portanto, outra ocasião, ainda não era Presidente da República, portanto, cá estarei um dia, já não sendo Presidente da República, se ainda me convidarem. E nessa altura prometo dizer o que é que penso de cada um dos dois, depois de ver o exercício dos mandatos, que ainda vão durar muito tempo. E depois acrescentava, com todos eles e centenas e milhares de muitos mais, se fez e faz a CAP todos os dias. CAP, que é um parceiro essencial para o nosso futuro coletivo. Mas só é porque os precursores lançaram a aula e depois deram um salto qualitativo e formaram a instituição que representais. Percorreram caminhos penosos para ultrapassarem tradições corporativas e rejeições radicais, até ganharem espaço vital e, mais tarde, espaço negocial e estratégico. Este já longo passado de 44 anos foi vivido desde o início sempre contra o vento, sempre. E muitas das vezes no meio de condições as mais adversas. É por isso, devido um gesto de gratidão nacional, gesto que hoje assumo condecorando a CAP com o título de membro honorário da Ordem de Mérito Empresarial na vertente agrícola, em nome de Portugal.